a gente dar um conselho, uma dica, passos para isso, passos para aquilo, eu sempre deixo muito claro que é a partir do meu ponto de vista, que é uma vista muito limitada diante das diversas formas de ver o mundo e de ver a si mesmo, e de ver trabalho, e de ver metas. É tão variado a forma, né, que nós temos de enxergar, que eu jamais ousaria dizer que a minha é a melhor para você. Jamais. O que eu posso é compartilhar a minha forma de ver, e você usufrui e absorve se assim lhe convier, né? Não, e de acordo com a sua visão, né? Você absorve o que você fala, vai servir para uma pessoa de uma maneira, para outra de outra, né? Então tudo vai ser... Deixa eu botar comercialmente vende menos. Ei, mas deixa eu te dizer que eu acho que os teus como é, eu não sei como é que chama, cliente, mentorados, eu não sei. Clientes. Teus clientes vão adorar. Então, como tu não fala nada na sessão, só pergunta. Então, mesmo. Eu devia ter passado o... passamos o link. A minha assessora passou aquele, eu passou. Senão você passa amanhã e eles vão assistir de qualquer maneira. Mas tem clientes que estão comigo há 7 anos, 8 anos e não sabem da minha vida, assim. Olha aí, boa oportunidade. Boa oportunidade. Boa oportunidade de conhecer um pouco mais. E é importante as pessoas entenderem, né, o que tem por trás. Às vezes você está no dia a dia profissional, né, com a pessoa e não sabe como é que a vida dela está. Uma das coisas que a gente ouve muito, né, às vezes você pode falar aí com mais perfeição sobre o assunto, é a questão de a gente ouvir o amigo, o colega de trabalho, né? Saber ouvir, porque às vezes as pessoas só querem falar e não tem ninguém ou querem disposto a ouvir, né? Eu estou com um cliente que já está na 13ª sessão. Ele fez 10 e renovou agora para mais 10. O único objetivo dele é aprender a ouvir, fazer um processo de coaching para ouvir. Acima de tudo, ouvir. Mas é algo tão difícil para ele, ouvir sem interromper, ouvir sem impor a opinião dele. Então ele tem uma personalidade muito forte e nas reuniões, as pessoas que não têm essa habilidade da escutatória, né, tem um prejuízo muito grande, um custo muito invisível para as empresas o não ouvir. Porque a reunião com pessoas caríssimas em volta de uma mesa, com pessoas inteligentíssimas em volta de uma mesa, todo aquele aprendizado coletivo, aquela colaboração coletiva é colocada no lixo, porque o líder daquela reunião não escuta, só diz a opinião, já diz como vai ser, já diz vamos fazer assim assado, o plano é esse. Então toda aquela oportunidade colaborativa é jogada no lixo. E é muita capacidade intelectual dentro ali de uma mesma sala, com horas de trabalho jogado fora também, e de um plano que sai raso, porque sai só de um ponto de vista. Então sai limitado. Então o líder que está conduzindo a reunião, ele deve ser o último a falar, ele deve ser um condutor da reunião, e não um impositor de ideias, né? Então, ele está tomando consciência disso, do desperdício intelectual, que muitas vezes é jogado fora, e pior, a quebra relacional. Ele está sendo apenas um chefe, né? Apenas um chefe, não um líder, né? Que hoje em dia nem cabe mais esse termo, né? Então, não é uma habilidade fácil. Não é uma habilidade, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E isso a gente não desenvolve só assim com a consciência. Precisa escutar e começa a escutar. Aperta um botão e começa a escutar. Não. Tem técnica, tem treino. E aí eu volto lá para o começo da nossa conversa. Tem uma base de pensamentos que está impedindo essa pessoa de escutar. Não adianta eu chegar para vocês em casa, né? Você tem que escutar. Você pode tomar consciência, mas você vai sair daqui e vai começar a conversar com seus amigos ali. Se você tiver o padrão de interrupção, você vai interromper. Do mesmo jeito. Por que a consciência não muda o comportamento? Porque muitas vezes a mudança do comportamento não está sustentada em mudanças de pensamento. Então a gente tem que, na verdade, mudar essa base de pensamento. Senão, você vai para a mesma rota. Eu costumo dar um exemplo, que eu uso esse exemplo com uma palavra assim, um exemplo mais forte, mas é porque as pessoas se lembram mais. Sabe aquela trilha do jumentinho, que quando o jumentinho segue numa mata,
Sim. Vai, no outro dia o jumentinho segue na mesma mata, aquele zigue-zague. Na minha casa, na serra, tem um zigue-zague, assim, até uma cruz, que o meu pai fez esse caminho baseado no caminho que o jumentinho fazia, né? Que é o canto que ele encontrava mais fácil de subir. Aí ficou um caminho mesmo. Se a gente puxa esse jumento para seguir através de outra trilha, ele empanca, ele bota as 4 patas, porque ele só vai por aquela rota, né? Então, para ele seguir uma nova rota, a gente precisa de uma forçação no início, para ele ver que tem outros caminhos melhores, e depois de tanto que ele pisa nessa nova rota, a outra trilha se fecha. Assim é a nossa cabeça. Nós temos as nossas rotas, os nossos padrões de pensamento, de comportamento, que são como trilhas de jumentinho, né? Não somos jumentinhos, mas é só para a gente fazer uma metáfora. Então, se eu convido você a se comportar diferente, se eu lhe deixar solto no mato, você vai voltar para o seu comportamento anterior. Então, você precisa de um auxílio para dar uma puxada, te convidar a um novo padrão. E aí, ao fazer esse novo padrão de pensamento e de comportamento, naturalmente o seu cérebro vai refutar o antigo. E aí, fecha. Isso. É como um amigo que a gente não lembra mais o nome de um dia que a gente não está usando mais, o cérebro refuta, né? Então, tem muitos coaches que se vangloriam no sentido de, eu derrubei aquela crença dele. Não existe isso de derrubar a crença. O que tem é construir uma nova e o cérebro da pessoa que apaga se ele achar que não está em desuso. Mas ninguém tem a capacidade de fazer a outra pessoa simplesmente destruir uma crença. Não existe isso.